Estamos recebendo no estúdio da Rádio Independente o presidente da Associação Arroio-Meense de Desenvolvimento e Crescimento, a AADC, Christian Finger, o Tini, e também a secretária da associação, que é a Camila Rupes, para falar um pouco sobre essa entidade que teve o seu CNPJ criado há poucos dias, mas é uma mobilização que começou no ano passado, já depois da enchente de setembro, e a gente vai falar de algumas das ações que foram criadas, o que estão sendo propostas por essa associação, o que vem a ser a associação, que inclusive fez também entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Arroio do Meio e está propondo uma área para a instalação de um corpo de bombeiros, por exemplo, no município de Arroio do Meio. Christian, Camila, bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Obrigado dia. Pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes. Né? Então, Arroio do Meio foi uma cidade que sofreu muito com a enchente, o pós-enchente. E a mobilização de alguns empreendedores, trabalhadores, pessoas da cidade, percebendo que somente o poder público não daria conta de auxiliar a nossa cidade. Então, nos reunimos. Essa ideia já seria executada há 4 anos atrás, mas devido à polarização da política federal não foi adiante. Então a gente acabou desistindo, voltamos agora porque justamente a nossa cidade sofreu muito. E Rita, Ricardo, só para deixar bem claro, se as pontes não tivessem caído a gente não estaria aqui. Seria só mais uma enchente grande para a nossa cidade. E a gente limparia a cidade, uma enchente grande, enorme, histórica e vida que seguiria. Porém, com a queda da ponte, a nossa cidade, né, o Ricardo de Arroio do Meio, ficou completamente isolada, digamos assim. Então, as nossas reuniões, né, os nossos encontros, as nossas discussões se basearam única e exclusivamente porque a gente ficou isolado. Então, se não fosse a queda das pontes, isso aqui não estaria acontecendo e a nossa movimentação e movimentação de outros grupos lá na cidade não estaria acontecendo. E é como eu sempre digo, né? Não adianta a gente ficar só reclamando nas redes sociais e não fazer, de fato, alguma coisa para auxiliar o nosso município, né? Que é o intuito da nossa associação, como o nome mesmo diz. Crescimento e desenvolvimento. Não é porque teve uma enchente que a gente parou de acreditar no nosso município. Então, a gente quer que a cidade continue crescendo e se desenvolvendo. E para isso a gente não precisa só do poder municipal, estadual, federal. A gente precisa das pessoas que fazem parte da cidade também. Em que momento, eu sei que vocês já tinham contato, né? já se conheciam, já tinham ideias e tudo mais, mas em que momento exatamente? A partir da queda das pontes, mas em que momento, se vocês lembram, assim, deu o start, alguém ligou para alguém e disse, agora a gente vai ter que tocar realmente. Vocês lembram em que momento foi? Sei que são dias meio confusos com tudo que aconteceu, né? Mas... Então, 2, 3 semanas depois da normalização, que a água foi baixando, que tudo foi voltando ao normal, eu no meu negócio fiquei 15 dias parado, a Camila 10 dias, ficou mais 10 dias menos. porque pegou água, né? No meu negócio acabou não pegando. Então foi através do WhatsApp, um colega nosso então da associação, que da outra vez estaria junto, logo disse, Tini, vamos começar de novo? Falei, vamos, mas se começar a misturar política e não a cidade, eu tô fora, né? Porque se a gente não entender que o partido lá é a cidade de Arroio do Meio, que o partido são as pessoas, o que importa são as pessoas da cidade, é a cidade, então não tem por que comprar essa briga. Eu lembro que eu estava em casa uma noite, eu liguei para Camila, ela topou na hora, né? Ela topou na hora. Era o desejo dela, era o desejo de outras pessoas, né, Rita? Então, foi 3 semanas, 1 mês depois da normalização, digamos assim, quando a vida começou a voltar um pouquinho mais ao normal lá na cidade de Arroio do Meio. Como é que é o contato de vocês com as outras entidades que temos em Arroio do Meio? Com a CISAM, por exemplo, com outras entidades que também buscam. A gente tem o Grupo Fronte, que está atuando bastante fortemente, né? E que bom, ali em Arroio do Meio tem pessoas da comunidade envolvidas também. De que forma que isso se conecta? Eu, por exemplo, faço parte também da diretoria da CDL, de Arroio do Meio. Nós temos também um grupo de mulheres empreendedoras, então eu acho muito importante estar junto com as outras entidades, como o Rotary também, né, que auxiliou muito agora na questão das enchentes, né?
Então, a gente precisa caminhar junto. Tanto que está sendo criado também o Conselho Municipal, né? Provavelmente, algum dos nossos membros fará parte também desse conselho, né? Que é tudo em prol do município. Eu acho que tudo tem que caminhar junto. Esse conselho municipal de alguma área determinada? Não, vai ser... Mas como a gente fez a nossa associação, começou a se formar também um grupo de pessoas para criar um conselho municipal para ter voz ativa dentro do poder público. Eles tiraram um pouco dessa ideia, existe isso na cidade de Maringá, tá? Então, são um grupo de pessoas, mais ou menos que nem nós, digamos assim, que começaram a se reunir para justamente pensar a nossa cidade daqui 20 anos, 30, 40, 50 anos. Tanto que chegou um momento, a gente fez uma reunião com o pessoal do conselho para justamente ver se a gente caminharia juntos, né? Agruparia todo mundo, ou se cada um iria separado, mas com os mesmos objetivos. Então, o conselho vai trabalhar de forma independente, nós vamos trabalhar de forma independente, mas com os mesmos objetivos para e com a cidade. As primeiras ações, então, projetos e ações. Eu gosto de usar um termo, Rita e Ricardo, que foi algo que a gente debateu muito durante o pós-enchente, que até um tempo atrás, alguém no contraponto na parte da tarde falou que é antifrágil, antifragilidade. O que seria isso? É tomar uma pancada e sair fortalecido do que aconteceu. E, querendo ou não, sempre vinham as enchentes na nossa cidade e nada melhorava. Era uma questão de limpeza e, ok, vida que segue. Então, a gente sempre debatia, quando o Rio Forqueta e o Taquari se encontrarem numa grande cheia, vai dar um grande problema. Aconteceu. Então, em cima desse termo da antifragilidade, o que a gente poderia melhorar na cidade depois de tudo o que aconteceu? E um dos primeiros objetivos, né, de tantas ideias que surgiram, se mostrou foi justamente a possível manutenção de um quartel do Corpo de Bombeiros Militar na nossa cidade. Porque, além dos resgates durante a enchente, além das ocorrências, ainda mais sem as pontes, né? Ainda se tem um tempo de resposta nos acidentes que estão acontecendo lá em Arroio do Meio, muito demorados, né? Então, a gente continuou e correu atrás justamente de tentar achar uma área da prefeitura para essa instalação do Corpo de Bombeiros, né? Hoje ele está, né, de forma provisória, instalado no bairro Bela Vista. É um pavilhão que o Gilmar Borchardt cedeu para eles ficarem provisoriamente. E o que acontece? O nosso medo é que, depois que tem a ponte da RS, que o Corpo de Bombeiros simplesmente saia de Arroio do Meio. E a gente fique sem novamente. Então, a gente precisa agir de uma forma rápida para que ele permaneça em Arroio do Meio. Então, corremos atrás, né? Vimos as possibilidades de áreas da prefeitura da cidade para alocação do Corpo de Bombeiros. Então, foi encontrada essa área. O prefeito em exercício, então, já fez o pedido de aprovação na Câmara de Vereadores, que vai à votação depois das eleições. E aí vai depender, então, do poder público para ver se isso vai adiante ou não. Ao mesmo tempo, a gente já está tentando levantar o projeto para ter uma estimativa de custos, né? A gente quer tentar deixar isso, não vou dizer 100% pronto, mas ter uma estimativa para o pessoal que vai executar a obra. Uma das outras coisas que a gente já realizou, porque o Rotary, lá em Arroio do Meio, já fez a doação de um barco para o Corpo de Bombeiros que está lá, né? Só que eles não tinham o carretão, não tinham o reboque. Então, quando a gente fez o anúncio da área de terras para o Corpo de Bombeiros, a gente assumiu o compromisso de conseguir, né, via ação comunitária aí de arrecadação de PIX, o carretão. Então, em menos de uma semana, a gente já conseguiu, o carretão já está emplacado, já está pronto para ser utilizado e na semana que vem, provavelmente, a gente vai fazer a entrega para o Corpo de Bombeiros. Esse Corpo de Bombeiros que está lá, esses profissionais vieram da onde? Como é que está sendo a estrutura hoje em dia e para permanecer ali na frente também? De que forma vocês veem isso? Lajeado, né, que eles têm. São profissionais que atuam em Lajeado e Estrela, né? O comando é de Lajeado e Estrela. Tem alguns profissionais que são da cidade de Arroio do Meio, que se mostraram voluntários para ficar atuando ali. Porém, que nem a Camila comentou, há uma possibilidade de, além de começar a Operação Golfinho agora, Operação Verão, de alguns profissionais irem para a praia, de que talvez o Corpo de Bombeiros não fique, e justamente quando talvez a ponte voltar, de que também não tenha quartel. Então,
É o que a gente debate lá com os membros da associação e com as pessoas da cidade. Se agora não for o momento de conseguir, talvez, efetivar um quartel, né? E, na verdade, esse quartel vai ser misto, é militar e de bombeiros voluntários, tá? Provavelmente a gente vai perder a oportunidade. Então, esse é o grande detalhe da situação. E o que já se tem de prazo? Não, por enquanto não tem muito o que falar sobre isso. Tem Mas que primeiro é a votação na Câmara, né? que é o primeiro Isso. passo, digamos É. assim, agora. Exato. Essa área fica onde? O que vocês podem falar mais sobre isso? E se também vocês já fizeram algum contato com o governo estadual, ou estão deixando isso para a prefeitura, porque por mais que seja misto, para ser um corpo de bombeiros é do governo do estado. Se há uma sinalização positiva para a permanência, ou para os bombeiros estarem instalados de forma permanente no município de Arroio do Meio, ou se isso é um passo mais para frente? Então, a área de terras que nós localizamos, ela fica em São Caetano, tem fácil acesso, então, a RS e a todos os bairros, né? Isso é o principal, né? Eu acho que o resto... Ela fica 200, 300 metros da RS 130, o antigo posto JR, que todo mundo conhecia lá em Arroio do Meio, agora é o posto Shell, se eu não me engano. Então, ela é menos de 3 quilômetros do trevo da cidade, fica de fácil acesso para as grandes empresas da cidade. É um local que não pega água, né? Isso é muito importante para uma instituição dessas. É uma área grande, né? Daria para fazer um grande projeto ali. E sim, Ricardo, vai depender depois do poder público, né? Para dar andamento, mas precisa existir o desejo, né? da prefeitura municipal para que isso aconteça. E aí depois já vai fugir um pouco da nossa alçada como associação para isso continuar indo adiante, né? A gente começou algo, mas justamente que vão ser os objetivos da nossa associação, para que depois a prefeitura, né, indiferente de quem vai ser o novo prefeito, que dê continuidade a isso. Claro, se achar isso extremamente importante, que nós consideramos pelo menos que sim. Essa é uma demanda que é para o bem de todos, né? Outras associações ou entidades, enfim, já manifestaram apoio também em relação a isso. Quanto mais força, né? Mais fácil, digamos. Fácil não é, mas talvez a possibilidade aumente. Sim, por exemplo, o Rotary ele fez agora uma doação do barco, né, pro Corpo de Bombeiros que está agora em Arroio do Meio e vários outros utensílios também, né? Então, acredito que, como eles fizeram essa doação, com certeza eles também são união a favor, né? E todo mundo se beneficia com o Corpo de Bombeiros estando em Arroio do Meio. Até as próprias empresas se beneficiam porque o seguro acaba ficando um pouco mais em conta. Tem a possibilidade deles darem treinamento para as crianças nas escolas e também para a população, porque se tu for ver na questão das enchentes, civil salvou civil. Né? Então, isso também é importante, porque eles conseguem trazer esse treinamento para as pessoas, né? E também os resgates, que hoje, em média, 50 minutos, mais ou menos, para ter um resgate. E esse tempo precisa diminuir. Tivemos um acidente, foi numa sexta-feira, não foi na última sexta, foi na outra, ali em Arroio do Meio, e realmente houve relatos de muita demora para a chegada da ambulância no local. Em média, 40, 50 minutos está levando? Porque a ambulância tem que sair de Lajeado e ir para Arroio do Meio, é isso? Sim. Por exemplo, ontem deu um acidente na cidade, onde então o motociclista acabou caindo, né? E então o Corpo de Bombeiros acabou atendendo a ocorrência com o caminhão, só que não tinha como levar ele para o hospital no caminhão. Então entraram em contato com o SAMU estava em outra ocorrência, ia demorar uns 60 minutos para chegar. O pessoal dos bombeiros acabou ligando para a prefeitura, para a ambulância da prefeitura, e também tinha a ambulância empenhada. Então, fizeram contato, tentaram pressionar um pouco mais, até que veio a ambulância da prefeitura para os bombeiros imobilizar o cidadão, colocar na ambulância e aí levar ele para o hospital. Mas isso aí passou 40, 50 minutos. Então, se os bombeiros não estivessem ali, quem é que iria ajudar, por exemplo, esse cidadão que caiu? Porque... todo mundo passava ali e ninguém queria colocar a mão, até porque não sabia a gravidade da situação. Então, nem é o recomendado, né? Isso, perfeito. Mas, então assim, até que ponto, tendo o Corpo de Bombeiros lá, não vai ser de grande utilização, informação para as pessoas, de treinamentos e tudo mais.
E eu vou voltar um pouquinho de novo sobre aquela questão principal de melhorar com algo que nos prejudicou no primeiro momento. Então, o quanto que não daria para aprender, ensinar, desde oficinas, treinamentos nas escolas. Aqui em Lajeado eu não sei se tem, mas eu sei que em Estrela o Corpo de Bombeiros faz o Bombeiro Mirim, né, que fica a determinado período passando treinamento para as crianças nas escolas. O quanto que, às vezes, um engasgo não seria salvo por uma outra criança. Aí vamos comparar com um país de primeiro mundo que sofre com terremoto, com tsunamis, que seria o caso do Japão. Quanto que as crianças não são treinadas quando acontece uma tragédia, para já saber o que fazer, o que não fazer. Então, são pequenas coisas que, a partir de um problema que aconteceu, que a gente deveria, ou deve, ou está fazendo, que nem a Camila disse, né, de não só reclamar, de tentar melhorar a nossa cidade como um todo, né? Do mesmo jeito, Chapecó foi uma cidade que veio e auxiliou a nossa. Chapecó não sofre com enchentes, mas Chapecó tem um hidrojato que em 2 toques lava as ruas da cidade. A nossa cidade sofre com enchentes há quantos anos? E nós não tínhamos nem isso. Ah, mas é um investimento que vai ficar ali parado. Mas não importa, a gente vai continuar sofrendo enchentes. As enchentes vão continuar acontecendo, maiores, menores. Mas o quanto que a cidade, o quanto que as pessoas devem estar preparadas, o quanto que o poder público deve ou não deve estar preparado para isso. E como a nossa associação, né, tem como objetivo o crescimento e o desenvolvimento, a gente gostaria também que viessem novas empresas, que tivessem novas oportunidades de emprego dentro da nossa cidade. Então, a gente está, na verdade, exigindo o mínimo, que é o Corpo de Bombeiros, né? O mínimo para que a cidade se desenvolva. Essa é a grande demanda da associação, né? E de pessoas que, porventura, queiram colaborar também, enfim, apoiar. Por enquanto, o foco total é nisso e, posteriormente, outras demandas, então. Outras ações também, a gente... Mas agora o foco é total nisso. Vamos considerar assim, Rita, 99% a gente fez a nossa parte. Agora vai depender dos vereadores, vai depender do poder público, vai depender da próxima gestão para dar seguimento e andamento nisso, né? A gente vai ter um limite de atuação, né? Então, a gente conseguiu correr atrás, né? A cidade veio junto, foi legal. Muita gente de fora ajudou na questão da campanha de arrecadação para o reboque. Então, a gente tem um limite de atuação, né? A gente recebeu o comunicado de como seria, então, depois da efetivação desse quartel. Como é que seriam? Quem seriam os bombeiros voluntários? Aí já é uma outra alçada que talvez não vai ao encontro dos nossos objetivos, né? Além de criar, auxiliar com anteprojetos, projetos, ideias para o poder público, também vem a questão de fiscalização do trabalho dos vereadores, do próprio prefeito e secretarias, a questão de críticas, mas críticas construtivas, né? A gente tem muito medo quando a gente fala em crítica, porque parece que é sempre algo ruim, e na verdade, tanto a empresa da Camila, a minha empresa, a própria rádio, todo mundo melhora com a crítica, né? Quando ela é construtiva. Então a gente não pode ter medo das críticas. Então um dos nossos objetivos também é ter esse trabalho de crítica, de discussão com o poder público para melhorar a cidade, para a cidade crescer. Quantas pessoas fazem parte da associação hoje e se mais alguém quiser participar, como faz? Então, hoje em torno de 30 pessoas, nós somos 10 na diretoria, né? E provavelmente na próxima sessão que a gente vai ter, né, na próxima reunião, eu acho que seria interessante nós convidarmos quem tem interesse a entrar em contato. Até estava abrindo aqui a nossa página, tá? Nós temos o Instagram. Convido todos a nos seguir. É @desenvolverecrescer.aadc. E a gente vai estar divulgando as nossas ações. E também ali a gente vai estar informando sobre as reuniões. É uma reunião a cada... É uma vez por mês, em terças-feiras. Por enquanto, a gente está fazendo na Wolf Elevadores, né, que é do nosso vice-presidente. Vocês falaram que ambos, né, têm empresas, claro, Sim. Os demais também. Quais são as empresas de vocês? Eu sou sócia da Bruxel Materiais de Construção e também da Rupes Acabamentos. A gente foi atingido, mas já está tudo reorganizado. E eu tenho o CT, Reabilitação e Condicionamento Físico. Muito bem. Christian,
E também a Camila. Muito obrigado pela presença de vocês aí, parabéns pela mobilização. Ficamos à disposição aqui na Rádio Independente. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rita. E esperamos também contar com a rádio nas próximas ações que a associação vai fazer. E o simples fato da rádio auxiliar na discussão, na crítica a tudo que precisa ser melhorado no Vale do Taquari. Que eu acho que cada dia é uma aventura diferente, né? Com certeza, são muitas demandas e cada dia surgem outras, né? Tem um recado aqui de ouvinte. Assim são as coisas. Pessoas capacitadas e comprometidas com o município fazem acontecer. E não se candidatam. E os que se candidatam e vereadores que deveriam ser proativos e fazer isso, nada fazem. A mensagem do ouvinte aqui. É o Táxi Pitol, né? Acho que ele tatua lá por Arroio do Meio também, tá volta e meia na estrada, né? Tá volta e meia na sintonia também. Valeu, Pitol, pelo comentário também.